Olá, meu nome é Marco Furral de Oliveira, graduando em Agronomia, bolsista de iniciação científica no Laboratório de Uso e Conservação do Solo, orientado pelo professor Hildegardes Bertol. O trabalho que eu vou apresentar faz parte do projeto de pesquisa Erosão hídrica em cambissolo úmico submetido a sistemas de cultivo e manejo do solo. Após uma breve introdução, vou expor os objetivos, materiais e métodos utilizados, os resultados da discussão, finalizando com a conclusão e agradecimentos. O preparo do solo influencia na sua superfície, modificando a rugosidade, a disposição dos resíduos culturais e a exposição do mesmo à ação da radiação solar e da chuva. Quando o solo é manejado no preparo convencional ou sem cultivo, um dos maiores problemas está relacionado com as perdas de solo e água por erosão. Isso ocorre devido à ausência ou à presença insuficiente de resíduos culturais na superfície. Os sistemas conservacionistas de manejo do solo, como a semeadura direta ou o cultivo mínimo, são mais eficientes na redução destas perdas, pois preconizam o suprimento de cobertura vegetal e o mínimo revolvimento do solo, reduzindo o fracionamento dos agregados. Essa é uma pesquisa em andamento, conduzida em Lages, Santa Catarina, iniciada em 2015 e com os dados apresentados até o cultivo de verão de 2020. Foram quantificadas as perdas de solo e água causadas por erosão hídrica após a conversão de diversos tipos de manejo de solo para semeadura direta. Foram comparados os valores de perda de solo e água diante dos tratamentos e seus efeitos residuais de manejo do solo. A imagem é um registro do experimento onde a pesquisa foi conduzida e na parte inferior é possível ver os reservatórios de escoamento superficial. O experimento apresenta 5 tratamentos que foram modificados ou consolidados após 27 anos de manejo anterior, e são a semeadura direta continuada, que é a testemunha desse experimento, a semeadura direta implantada sobre cultivo com rotação de preparos, a semeadura direta implantada sobre cultivo mínimo, a semeadura direta implantada sobre preparo convencional e, finalizando, a semeadura direta implantada sobre solo sem cultivo descoberto. Os cultivos foram realizados em sucessão temporal, sendo, durante o inverno, um consórcio de aveia preta, nabo forrageiro e ervilhaca comum, e no verão, o milho solteiro. O delineamento é inteiramente casualizado, com 2 repetições por tratamento. As parcelas têm 3,5 por 22,1 metros. A declividade média do terreno é de 10,2 cm por metro linear. O solo do local foi identificado como um cambissolo úmico alumínico léptico e a estatística descritiva adotada foram a média e o desvio padrão. São acompanhados todos os eventos de chuva através do pluviômetro vindo de Paris e do pluviógrafo do tipo IH. Com a medição da lâmina da chuva e o registro da altura acumulada através do tempo no pluviograma, é determinado se a chuva foi erosiva ou não. As imagens são de uma coleta na estação meteorológica da UDESC Lages. Segundo Bischmeier-Smith, as chuvas erosivas são aquelas com volume maior ou igual a 10 mm, ou volume mínimo de 6 mm e intervalo máximo de 15 minutos, considerando ainda o intervalo entre chuvas um período mínimo de 6 horas sem precipitação, para garantir o completo escoamento superficial. A coleta de dados no campo compreende o registro da lâmina de água nos reservatórios, estes com dimensões conhecidas, que depois são convertidos em volume total de escoamento, e a coleta de 2 amostras de água com sedimentos, uniformizadas por agitação prévia dos reservatórios em cada uma das parcelas. A massa de solo e água perdida são determinadas por análise gravimétrica. Com auxílio de uma balança e uma estufa são determinadas a massa dos vidros antes da coleta, após a coleta a massa do vidro com água e sedimentos, e após o completo secamento em estufa a 60 graus é verificada a massa do vidro com sedimentos. A massa total de sedimentos perdidos por chuva em cada parcela é determinada pelo produto da média dos sedimentos de cada parcela, pela razão entre o volume total de escoamento e a média de água das amostras. Para interpretar os resultados, é necessário compreender o padrão climático local. No ciclo de verão de 2016, houveram 41 chuvas erosivas, concentrando 83% do volume total de chuvas. No verão de 2017, houveram somente 12, concentrando 74% do volume total. Já no ciclo de verão de 2020, houveram 19 chuvas erosivas, concentrando 91% do volume entre chuvas erosivas e não erosivas naquele período. Esses resultados mostram a grande variabilidade temporal do número e do volume de chuvas erosivas para a localidade de Lages. Para as perdas de solo, podemos observar uma redução expressiva já no primeiro ano após a conversão.
É possível perceber em todos os tratamentos convertidos a tendência da redução gradual das perdas de solo ao longo do tempo. Destaco a comparação da média das perdas entre a semeadura direta continuada com o solo sem cultivo descoberto convertido, em uma proporção de 10:1, uma demonstração da capacidade da conversão em reduzir as perdas de solo diante do efeito residual do manejo. As perdas de água também foram expressivamente menores já no primeiro ano após a conversão, e apresentam tendência de redução nos tratamentos convertidos ao longo do tempo. Destaco a média das perdas do tratamento semeadura direta continuada comparada ao tratamento sem cultivo com solo descoberto convertido, em proporção menor, nesse caso de 3,75:1. A modificação de manejo garantiu uma redução considerável nas perdas de água e solo em relação ao período de 27 anos anteriores à conversão para o sistema de plantio direto. Houve semelhante redução em dois tratamentos que já eram conservacionistas antes da mudança de manejo: a antiga rotação de preparos e o antigo cultivo mínimo, e um que não era conservacionista, o antigo preparo convencional. Destacou-se a semeadura direta continuada, que já tinha caráter conservacionista, sendo este tratamento o mais eficaz na redução da erosão. E o solo sem cultivo descoberto foi o que apresentou menor eficácia conservacionista, mesmo após ter seu manejo modificado para a semeadura direta, estratégia que garante a manutenção dos resíduos culturais e cobertura vegetal sobre o solo, sendo estes os fatores independentes que mais influenciam na redução da erosão. Gostaria de agradecer às instituições de fomento, o CNPq e a FAPESC, à universidade pela oportunidade de estudo, aos colegas do laboratório por todo o apoio, pela orientação do professor Dr. Hildegardes Bertol e o apoio incondicional da minha esposa nessa fase de formação.